Olá, oitavo ano. Estamos retornando então para finalizar algumas coisas que ficaram, né, para serem ditas e explicadas. Então, a gente está falando, só recapitulando, nós estamos falando do capítulo 11. O capítulo 11 fala sobre o que, professora? O fim da escravidão no Brasil, certo? Então, no último vídeo, nós falamos um pouco sobre a lei abolicionista, uma delas, que foi a Bill Aberdeen, né? Eu expliquei como é que ela funcionava e por que ela passou a funcionar. Bom, no nosso caso, falando no nosso caso, eu falo de Brasil, nós tivemos algumas leis brasileiras abolicionistas. Entre elas, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi criada pelo ministro Eusébio de Queiroz, por isso recebe esse nome. E qual era o objetivo? O objetivo era assim, eles, Eusébio falou o seguinte, né? Mais ou menos isso, né, gente? Com o nosso pensamento. Né? Gente, nós precisamos criar uma lei que seja uma lei brasileira, que possa responder ao que tudo que está acontecendo em volta da Europa e do mundo está dizendo, que é mesmo a abolição da escravidão, né? Abdicar, né, do trabalho escravo. Não foi uma lei fácil. Por quê? Porque iria até vários grupos, mexeria com várias pessoas e vários pensamentos, tá? Então, o pior de tudo é você ter que desestabilizar ou você ter que trazer novos pensamentos para as pessoas, né? Pensamentos formados e pensamentos errados. E o pensamento que se tinha era que sim, a escravidão poderia continuar, né? Pelo menos para muita gente era assim que se dizia. O trabalho tinha que ser um trabalho escravo para esse negro, sim, visto que não tinha outras pessoas ou que pudessem fazer. Enfim, Eusébio de Queiroz trouxe essa lei brasileira, tá? Bom, nós tivemos também a outra lei abolicionista, né, que é a lei do sexagenário. Essa lei do sexagenário, ela dava direito a esse escravo a ter liberdade a partir dos 60 anos de idade, né? Em base a isso. Ah, não funcionava sempre, por quê? Porque a partir de 60 anos de idade, esse escravo, ele já estava com todo o corpo debilitado, ele estava muito cansado, ele estava doente e ele não tinha tanta expectativa e saúde para que pudesse sair dali de onde ele estava e procurar uma forma que pudesse sobreviver. Por quê, professora? Porque o escravo era fraco, o negro era fraco? Não, porque ele já tinha uma vida, toda uma vida, a partir do momento que começou a ser traficado, esse escravo passou a ser tratado como mercadoria. Então ele não era tratado como gente, como ser humano, com todos os cuidados que nós precisamos. Então o corpo estava debilitado, cansado, né? Pelos castigos que eles sofriam, castigos físicos e psicológicos, abusos que eles tinham. Certo, gente? Então, nem sempre dava certo, né? Na maioria das vezes não dava certo. Então, eram leis paliativas. O que é isso? Eram leis que vinham, mas não era para sanar o problema completamente. É igual aquele remedinho, por exemplo, que você toma só para parar a dor naquele instante, mas você tem que tomar um remédio eficaz, que acabe com aquela dor, procure saber qual é o motivo daquela dor, certo? Então foi um paliativo. A outra lei que nós tivemos brasileira é a lei do ventre livre. A lei do ventre livre eu acho que foi 1871, em torno disso. Essa lei, ela dava liberdade, né, a esse escravo que nascia a partir dali, né, o ventre livre, o ventre da mulher era livre. Então não era a mãe que era livre, era aquela criança que era livre. Então ele era livre, não era mais considerado escravo, ou seja, ele não era mais propriedade daquela pessoa, daquela família. O que acontece? O problema que nós vamos ter aí, problema sério, né? Um deles é que esse menino, né, essa criança, quando nascia, como é que ele ia nascer e a partir dali então ele ia ser abandonado, coisa do tipo, não. Ele teria que ter uma família para cuidar dele, para dar estabilidade para ele, condição para que ele pudesse continuar como livre agora. Muitas vezes esses meninos, eles saíam da companhia dessa mãe ou desse lugar onde ele estava, né? Com 16 anos de idade, porque ele ia procurar alguém que o pudesse ajudar. Ou saía um pouco mais tarde, né? Porque não tinha como uma criança viver só. O que acontece? Essa lei não dava muito certo por causa disso, né? Um dos problemas. Eu lembro muito de alguém agora que é o Barão de Mauá, Irineu Evangelista, né? Irineu Evangelista, ele cuidou de um desses meninos, mas ele era o proprietário desse menino, né?
O que acontece com o Irineu é que desde criança ele não gostava muito da ideia de escravizar alguém, de ter alguém como mercadoria, como escravo. Então, desde criança ele já tinha escravos e ele não gostava muito bem. A partir de então, quando Irineu ele fica adulto e se torna o Barão de Mauá, ele vai dar liberdade, carta de alforria a esse escravo que ele tem, e ele até se torna amigo desse escravo, né? E ele põe, dá sapatos a esse escravo. Gente, só usava sapato o escravo que era livre, né? Ou seja, não era mais escravo, certo? Porque o escravo ele andava descalço, né? Tá? Bom, a gente finaliza com essas leis abolicionistas brasileiras que vieram e que ajudaram bastante. Foram leis paliativas, mas colaboraram muito e nós tivemos muitos problemas, porque como eu disse a vocês, eles tiveram que ir até lugares onde pessoas não concordavam com essa ideia do negro, né, ser liberto, né? Por quê, professora? Tinha questão de preconceito, claro, principalmente, mas tinha a questão deles, né, a questão econômica, né? Eles achavam que não podiam. Quem que ia fazer o trabalho, né? Agora, tá? Se não tem mais escravo para fazer isso. Professor, então a partir da lei, a última lei, que é a lei do ventre, da lei áurea com a princesa Isabel, em 13 de maio, tudo mudou, tudo se estabilizou? Não, não. Essa lei foi a lei máxima, mas nós tivemos ainda muitas pessoas escravizadas e maltratadas, né? A discriminação permanece até hoje. Melhorou bastante, né? Mas tivemos problemas, né? Essa lei veio para assim, fechar e dizer, não podemos mais fazer isso, tá bom? Finalizamos por aqui, nós nos falamos na outra aula, viu? Cheiro para vocês então.